saúde do sono, parte 3. Exemplos. Na aula passada, você foi apresentado ao modelo conceitual da saúde do sono. Primeiro, você aprendeu quais são as dimensões do sono, que são a satisfação, o grau de alerta, o horário, a eficiência e a duração do sono. Depois, você viu que essas dimensões do sono estão associadas à saúde e à doença através de mecanismos complexos. Esses mecanismos envolvem processos genéticos, epigenéticos, celulares e moleculares. E envolvem processos a nível sistêmico. Todas essas etapas retroalimentam as dimensões do sono. Na aula de agora, você vai entender um modelo conceitual da saúde do sono com muito mais amplitude. Você vai ver exemplos de como esse modelo se aplica a diversos problemas de saúde. O exemplo é do Rafael. O Rafael é um homem muito dedicado e estudioso. Desde criança, ele escutou da sua mãe que o estudo é o caminho para melhorar de vida e sair da situação socioeconômica difícil em que ele vive. O Rafael tomou para si a palavra da sua mãe e se dedicou com todo o afinco aos estudos. A entrada dele na faculdade foi motivo de grande alegria para ele e para sua família. Sua mãe garantiu que ela faria de tudo para proporcionar condições para ele completar o seu curso. E de fato, apesar de todas as dificuldades financeiras, a mãe do Rafael conseguia proporcionar as condições para ele se dedicar para os estudos. E muito mais do que se dedicar aos estudos, Rafael conseguia ter uma boa qualidade de vida, sempre fazendo atividades físicas, dormindo bem, se alimentando de forma saudável. Foi uma época muito feliz para Rafael. No entanto, a mãe do Rafael perdeu o emprego, o que foi um grande abalo para toda a família. Ela não conseguia mais proporcionar as condições para o Rafael se dedicar totalmente aos estudos. A princípio, o Rafael não se abalou. Ele mudou a sua faculdade para um turno da noite e conseguiu um emprego para trabalhar de dia. A sua rotina ia ficar muito pesada, mas ele aceitou o desafio. Trabalhar durante 8 horas de dia e encarar mais 4 horas de faculdade à noite era muito cansativo. O Rafael tinha pouco tempo para dormir. Ele ia dormir sempre perto da meia-noite e tinha de acordar para o trabalho às 5 da manhã. Os meses foram se passando nessa rotina extenuante e o Rafael começou a se sentir mal. O Rafael passou a se sentir extremamente cansado, com falta de concentração, sem vontade de fazer as suas atividades físicas, sem prazer em fazer as suas coisas. Começou a não dormir, mesmo estando extremamente cansado. E pior, começou a ter preocupações e até pensamentos de morte. A sua família o levou para o médico, que diagnosticou um episódio depressivo e iniciou antidepressivos. Vamos colocar esse exemplo no nosso modelo conceitual da saúde do sono? Nós já temos 2 quadros preenchidos. O primeiro é a dimensão do sono. A dimensão do sono mais alterada, no exemplo do Rafael, é a duração. O último quadro também nós já sabemos. A doença que acabou acometendo Rafael é a depressão. Claro que nós não podemos dizer que a duração do sono foi o único fator que levou Rafael à depressão. Ele ficou sem atividades físicas, mudou muito a sua rotina, provavelmente estava no trabalho que ele não gostava, provavelmente ele tinha rigidez de pensamentos, entre outros fatores. Mas é muito provável que a diminuição da duração do sono de Rafael seja um fator causal principal na depressão dele. Vamos ver um mecanismo disso. Esse estudo de 2014 em gêmeos mostrou que alterações do sono aumentam a influência de genes relacionados à depressão. Voltando ao modelo conceitual, temos que a duração diminuída do sono de Rafael acarretou uma maior influência de genes ligados à depressão. Ou seja, imagine que Rafael tem uma genética favorável à depressão. Enquanto ele estava dormindo bem, essa tendência depressiva não era forte o suficiente para levar à depressão. No entanto, a diminuição da duração do sono teria aflorado esses genes relacionados à depressão. Essas influências genéticas negativas levariam a alterações hormonais, metabólicas e imunológicas diversas, que levariam à depressão. Viu como o modelo conceitual da saúde do sono ajuda a explicar bem a depressão do Rafael? Vamos ver outro exemplo. Essa é a Marcela. Ela sempre foi uma mulher muito perspicaz, expansiva e produtiva. Ela era sempre elogiada pelo seu desempenho e pela camaradagem. Sua memória e capacidade de raciocínio eram invejáveis. Ela era um exemplo de proatividade, tanto para os seus liderados
quanto para os seus líderes. Marcela tinha um sonho da maternidade e ela se programou para se tornar mãe. Quando ela anunciou a gravidez, todos na empresa ficaram felizes por ela. Tudo aconteceu da melhor forma possível. Ela teve o seu bebê e ficou a licença maternidade toda cuidando muito bem dele. No entanto, como todas as crianças, o bebê da Marcela acordava muito à noite. Marcela, que sempre dormia maravilhosamente bem, começou a acordar de madrugada para olhar a criança. De tanto acordar à noite para acudir o bebê, a Marcela passou a ter um sono muito leve e entrecortado. O sono ficou tão leve que a Marcela passou a acordar várias vezes por noite, mesmo sem a criança chorar. De tal forma aconteceu que, mesmo quando a criança passou a dormir a noite toda, ela continuou tendo um sono muito ruim. A Marcela ficava horas deitada na cama sem ter sono nenhum. Ao término da licença maternidade, Marcela voltou ao trabalho. Com a volta ao serviço, suas alterações de sono se mantiveram e até pioraram. Marcela começou a perceber que a sua capacidade de trabalho já não era a mesma. Ela sentia que a sua memória tinha piorado bastante. Ela percebia que realizar qualquer projeto novo era um martírio. Apesar de nenhum colega de trabalho reclamar de nada, esses sintomas foram se arrastando por muito tempo. Até que 2 anos depois, sentindo-se incapaz para o trabalho, a Marcela pediu demissão. Novamente, nós não podemos afirmar que existe uma causa para esses sintomas da Marcela. Na vida existem diversos fatores que contribuem para qualquer desfecho. Na maioria absoluta das vezes, nunca é uma única explicação. No entanto, um dos fatores que levou à sensação de perda da produtividade de Marcela é a insônia desencadeada pela maternidade. De fato, o nascimento de um filho é um grande desencadeador de insônia. Vamos colocar esse exemplo no nosso modelo conceitual da saúde do sono. Nós podemos dizer que a dimensão do sono mais afetada foi a eficiência do sono de Marcela. Ela ficava horas deitada na cama sem ter sono nenhum. A alteração final da doença foi a diminuição cognitiva. Diversos estudos mostram a associação entre alterações no sono e a diminuição das funções cognitivas. Esse estudo sugere alguns mecanismos pelos quais essa associação se faz. As dificuldades cognitivas em pacientes com insônia se derivam da diminuição de ativação de áreas do cérebro relacionadas às tarefas envolvidas. Ou seja, o cérebro do paciente com insônia teria dificuldade de usar todo o seu potencial durante as tarefas. Para realizar essas tarefas cognitivas, o paciente com insônia precisaria ter mais atenção e esforço mental. O insônia até consegue realizar as atividades cognitivas, mas à custa de mais esforço e atenção. Daí resulta a diminuição cognitiva ou a percepção subjetiva de diminuição cognitiva. Você viu como o modelo da saúde do sono também se aplica a sintomas mais leves que não chegam ao limiar de se tornarem uma doença isolada? Agora vamos a mais um exemplo. Conheço o Fernando. O Fernando é um jovem adulto de 20 e poucos anos que sempre lutou para melhorar sua performance nos estudos. A família dele tinha diversos exemplos de sucesso e ele sempre se considerou menos que os outros. Na infância, seu pai, irritado, acordava Fernando muito antes do horário da escola para ele estudar cedo. Seu pai dizia que Fernando tinha de estudar com a cabeça fresca para aprender mais. Posteriormente, no ensino médio, o próprio Fernando colocava o despertador para despertar bem cedo e com muito sono ele começava a estudar. Mesmo com todo esse sacrifício, Fernando somente conseguia notas suficientes para não ficar de recuperação. Quando veio o Enem, ele conseguiu entrar numa faculdade, mas não para o curso que era a sua primeira opção. Durante a faculdade, o Fernando também se desdobrava, estudava com muito afinco, mas continuava conseguindo as notas apenas suficientes para passar. Com os anos, ele se sentia mais e mais ansioso e desatento. Suspeitando ter déficit de atenção e de ansiedade, o Fernando consultou com um profissional de saúde mental, querendo uma medicação para aliviar esses sintomas. O profissional fez um intenso questionamento sobre o sono de Fernando e sugeriu, antes de qualquer medicação, que Fernando fizesse uma melhor higiene do sono e se permitisse acordar mais tarde pela manhã, mas sempre no mesmo horário. Depois dessa intervenção, o Fernando apresentou melhora no quadro de ansiedade e teve um melhor rendimento acadêmico.
o próprio Fernando não viu mais a necessidade do uso de medicamentos. Vamos colocar agora o exemplo do Fernando no modelo conceitual da saúde do sono. Lembrando que são diversos mecanismos envolvidos na saúde do sono. Vamos apenas ilustrar um desses mecanismos. O Fernando despertava bem cedo, de madrugada, antes do horário de despertar do seu relógio biológico. As dimensões do sono prejudicadas seriam o horário e a duração. As alterações do sono levariam a uma hiperatividade do sistema nervoso simpático. Essa hiperatividade ocasionaria aumento crônico das catecolaminas corporais, que levaria a aumento da frequência cardíaca, da temperatura corporal e do metabolismo basal. Todas essas alterações crônicas resultariam em ansiedade e desatenção. O terapeuta, ao melhorar o sono do Fernando, diminuiu o estado de hiperatividade simpática, proporcionando melhora da ansiedade e da desatenção. O modelo conceitual da saúde do sono ajuda muito, não é? Sabendo de tudo isso, não há como deixar de enfatizar a necessidade de uma boa saúde do sono, não é mesmo? E o mais interessante é que quando um terapeuta melhora a qualidade de sono de um cliente, a saúde geral dele melhora muito. E é isso que a terapia cognitivo-comportamental da insônia vai permitir você fazer. Agora, responda as perguntas para fixar a aprendizagem e até a nossa próxima aula. Tchau!